Estamos refletindo na série Súditos do Reino de Deus. Hoje, então, é o último domingo dessa série. O tema de nossa mensagem de hoje é súditos comprometidos com a cultura do Reino de Deus. E eu vou começar essa mensagem apresentando o princípio cultural que rege o nosso mundo presente. Então esse é o nosso primeiro ponto, princípio cultural que rege nosso mundo presente. E eu quero convidá-los então à leitura de Efésios, capítulo 2, verso 1 ao 3. Diz a palavra do Senhor, nosso Deus: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Amém? Paulo está dizendo que antes de Cristo, isto é, antes de nossas conversões, de nossas experiências com Cristo, nós estávamos mortos em nossos pecados, de forma que vivíamos sujeitos, submissos à cultura estruturante que rege nosso mundo presente. Esta cultura estruturante de nossa sociedade, segundo o próprio texto que lemos, isto é, segundo as palavras do apóstolo Paulo, serve a Satanás, chamado neste texto de príncipe do poder do ar. Esta cultura nos leva a satisfazermos as vontades da nossa carne. Aqueles que vivem sujeitos a essa cultura estruturante de nosso mundo são merecedores da ira de Deus. Paulo diz: éramos por natureza merecedores da ira. Nós, brasileiros, agora falando da nossa cultura pátria, vivemos em uma cultura capitalista, que dá muito valor em nossos dias à beleza física, ao lazer e ao luxo. Esta valorização da beleza física, do lazer e do luxo se faz porque estas três frentes têm o poder de mover nossos corações, nos levando a nos dedicarmos inteiramente a conquistas delas. Então essas três frentes, volto a repetir, a beleza física, estética, lazer e o luxo, conseguem mover nossos corações a uma busca por elas constante. A beleza física, o corpo perfeito, é o sonho vendido pela mídia que move milhões de reais no Brasil e milhões de dólares no mundo, através de academias de ginásticas, clínicas de estéticas, clínicas de cirurgias plásticas, produtos cosméticos,
remédios para emagrecimento, suplementos alimentares para ganho de massa muscular, salões de beleza e muitos outros produtos. Não é pecado você cuidar de sua saúde. E ao mesmo tempo, buscar ter um corpo saudável. Entretanto, a obsessão pela saúde e por um belo corpo físico leva muitas pessoas a se esquecerem do principal, da boa saúde espiritual. Esta vida, ela é muito breve, mas a vida pós-morte é eterna. Deveríamos nos preocupar mais com a vida pós-morte do que com a vida presente, que é tão breve. Eu não estou dizendo que você não deva se preocupar com a vida presente. Deveríamos nos preocupar mais com a pós-morte do que com a presente. O lazer, que é o nosso período de descanso, é uma necessidade que proporciona saúde física e emocional a todos nós. A Bíblia chama este período de descanso de Shabat. Portanto, descanso é um ensino bíblico. O mercado capitalista percebeu nessa necessidade humana uma oportunidade de enriquecimento. O descanso foi transformado em um pacote de consumo pelo mercado de turismo e de entretenimento, onde se valoriza a experiência do lazer acompanhada de luxo, de muitas regalias. Quanto mais luxo, maior sensação de prazer, melhor experiência de lazer. É assim que é vendido este momento de descanso no mercado. Eu digo a vocês, não deixem de se divertir com sua família. Não deixem o Shabat, o período de descanso. Não abandonem esta experiência bíblica. Mas estejam atentos aos perigos por trás destas experiências de lazer, de descanso. Pois quanto mais a sua experiência de lazer se faz na dependência do luxo, da ostentação, mais o ego tende a crescer. E mais prisioneiros você e eu nos tornamos desta vida de ostentação, desta vida luxuosa. O desejo de vivermos experiências de maior prazer em nossos momentos de descanso e de também dar aos nossos familiares melhores experiências de lazer, nos leva constantemente à busca de melhores salários. Se eu desejo desfrutar de mais luxo e cada vez mais luxo, eu preciso cada vez mais melhorar a minha renda. No começo eu me contentava, de viajar de barraca. Depois barraca, não quero mais. Eu quero viajar com motorhome. Depois de motorhome eu já não quero mais. Eu quero viajar em hotéis 5 estrelas. Depois já não quero mais hotel 5 estrelas. Eu quero viajar para a Europa. E assim a gente vai cada vez mais nos tornando prisioneiros dessa roda que gira este sistema estruturante capitalista, da qual nós fazemos parte. E nos apegamos cada vez mais a essas ostentações e luxúrias.
E para mantermos isso, precisamos cada vez mais trabalharmos, melhorarmos nossas condições de conhecimento. E aí então nos tornamos prisioneiros do mercado de autoaprimoramento. Precisamos fazer cursos e mais cursos e mais cursos, com o fim de podermos manter nossos empregos, termos mais salários e devolvermos tudo isso novamente ao mercado. Porque o ganhar mais não é simplesmente para você melhorar sua situação, é para você continuar mantendo o mercado, é para você viajar mais, é para você gastar mais e assim por diante. Porque o mercado vai querer vender luxo cada vez maiores para você. A valorização do luxo está por trás das vendas de automóveis, lanchas, iates, helicópteros, mansões, apartamentos, móveis, celulares e tudo mais que nós pensarmos. Existem diversos mercados que dependem desta valorização do luxo. Antigamente você se contentava em ter um tanquinho de roupa. Depois você quer ter uma Brastemp 5 litros, depois uma Brastemp 10 litros, depois 15 litros. E assim nós vamos vivendo cada vez mais nessa necessidade de consumir, porque o mercado vende para nós a ideia de que nós temos que fazer isso. E nos tornamos prisioneiros deste mercado todo. Em todas as estruturas sociais desenvolvidas pelos seres humanos, sempre existiu o rico e o pobre. O opressor e o oprimido. E assim será, até que Jesus Cristo venha estabelecer seu reino entre nós. Em nossa cultura capitalista, existe o arroz do pobre e o arroz do rico. O feijão do pobre e o feijão do rico. O rico não se alimenta do mesmo produto que o pobre se alimenta. A qualidade do alimento do rico é muito melhor que a do pobre. O rico não estuda na mesma escola que o pobre. O rico tem plano de saúde, não depende do SUS, né? Sistema Único de Saúde. O rico, ele é tratado com dignidade dentro desta cultura capitalista, mesmo quando são indignos deste tratamento. Mas são tratados com dignidade, porque o seu dinheiro mantém o sistema funcionando. Por sua vez, o pobre, ele é oprimido, mesmo não merecendo, muitas vezes, tal tratamento. Porque ele é contado neste sistema apenas como uma mão de obra facilmente substituída. E nessa busca constante de nossa sociedade pela beleza física, pelo lazer e pelo luxo, o ser humano se torna cada vez mais egoísta. Mesmo em meio aos muitos discursos de valorização da vida em comunidade. A preocupação consigo mesmo de ser feliz e de ostentar é maior do que o desejo do bem-estar de toda a comunidade. Por exemplo, a grande maioria das pessoas que dizem hoje lutar pela demarcação das terras indígenas, com o fim de protegê-los dos garimpeiros, são as mesmas que compram joias caríssimas, banhadas de ouro, ostentando colares, brincos de ouro puro,
Assim, elas são promotoras do mercado do garimpo. Elas têm um discurso, mas na prática estimulam o garimpo e colaboram para a destruição das reservas indígenas. O mesmo princípio acontece na prática do desmatamento, do soltar balões, comprar peças de carro, celulares ou computadores sem nota fiscal. Adquirir antenas que oferecem todos os canais pagos de forma livre. Jogar o sofá velho na rua. Empinar pipa com cerol. Estas e outras práticas demonstram que aqueles que a praticam dão maior valor ao seu prazer pessoal do que o bem-estar de toda a comunidade. A vida do outro não importa para elas, uma vez que não afeta elas diretamente. A prática de comprar sem nota fiscal incentiva o furto de peças de carro, motos, celulares e outros objetos, levando muitas vezes pessoas a serem mortas durante estes furtos. Mas aqueles que compram sem nota não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles não estão preocupados se o que eles estão comprando está cheio de sangue inocente. O que eles estão de fato preocupados é se eles estão pagando barato. E aí são capazes até mesmo de se gabarem porque compraram baratinho. Como somos espertos, né? Se acham assim, espertões. Mas estão incentivando o mercado de furto. E pessoas inocentes morrendo. A prática de soltar balões coloca a vida em perigo. E muitas vidas. Tanto no espaço aéreo, quanto também por meio de incêndios. Adquirir antenas, e já me ofereceram isso, que oferecem todos os canais pagos livres, é fraudar aqueles que têm o direito de comercialização destes canais. Jogar o sofá na rua é desconsiderar os danos que este pode causar ao meio ambiente e às pessoas que moram próximas a este local. Empinar pipa com cerol é assumir o risco de matar um motoqueiro, ou simplesmente de ter o prazer de roubar a pipa do seu colega, ou talvez de alguém que você nem sequer conhece, mas de poder falar: eu arranquei a pipa de alguém. Sentimentos malignos. Aqueles que fazem estas coisas participam do mal que se propaga por meio destas ações. E sejam elas conscientes ou não do que fazem, são culpadas por tudo que vivemos neste mundo perverso, porque abraçaram o sistema. O princípio que rege a cultura do mundo presente do nosso Brasil é a valorização da realização pessoal, a busca pela felicidade pessoal acima do bem-estar de todos. O que nós, súditos do reino de Deus, temos a ver com essa realidade? Essa realidade nos afeta diretamente, porque nós fomos deixados neste mundo presente para sermos sal e luz. Portanto, eu quero pontuar alguns princípios que nós, súditos do reino de Deus, não podemos nos esquecer.
pois estamos comprometidos com a cultura do reino de Deus, e não deste século, não deste mundo presente. Portanto, o primeiro princípio que eu quero apresentar hoje: priorizarmos a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Este é um compromisso fundamental que todos nós, súditos, servos do Rei Jesus, temos que ter. Priorizarmos a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Nosso dever maior é pregarmos ao mundo o Evangelho de Jesus Cristo. Devemos anunciar a todos que nós, seres humanos, somos pecadores e que por causa disto, todos nós nascemos debaixo da ira de Deus, condenados ao sofrimento eterno. Contudo, Jesus, ao morrer na cruz, pagou o preço dos nossos pecados e nos reconciliou com Deus Pai. Agora, em Cristo, nossos pecados foram perdoados. Não existe mais condenação para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o receber como Senhor de sua vida, receberá dele vida eterna. Essa é a mensagem que temos que pregar. É por isso que ainda estamos no mundo. Não estamos aqui para ganharmos dinheiro ou para nos divertirmos. Estamos aqui como súditos do reino de Deus, isto é, como servos de Deus e de seu reino. E a ordem já nos foi dada: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ganhar dinheiro e nos divertirmos são coisas que podem estar em nossas agendas, mas não devem ser a prioridade de nossas agendas. Nossos desejos e nossas necessidades pessoais não podem ocupar os primeiros lugares de nossa agenda, pois estes lugares pertencem ao Senhor da nossa agenda, Jesus Cristo. Como súditos, devemos organizar nossas agendas a partir das prioridades do reino de Deus. Devemos trabalhar para nos sustentarmos e desfrutarmos, sim, de nosso trabalho com sabedoria, sem ostentação. Isto é dom de Deus. Mas não podemos nos esquecer de priorizarmos a agenda de Deus. Deus permite que você passeie, Deus permite que você tenha tempo de lazer, mas nunca coloque sua vontade acima da vontade dele. Talvez vocês se perguntem: como podemos investir no reino de Deus? Invistam em projetos de evangelização e projetos que promovam dignidade às pessoas. Vocês podem fazer isso pregando o Evangelho, pregando para o seu vizinho, pregando para o seu colega de trabalho, pregando para os seus familiares. Vocês podem fazer isso ajudando aquelas pessoas que você conhece que necessitam de algum socorro. Vocês podem fazer isso diretamente, pessoalmente, desta forma. Mas vocês também podem, sim, ajudar através de instituições que evangelizam, de instituições que prestam socorro aos necessitados. Contudo, nesta manhã,
Eu quero desafiar você a se engajar em nossa igreja e investir sua vida, seus dons e também financeiramente em nossa igreja. Quando investimos em nossas mídias, no PIB Criança, em nossos gaminhas, nos nossos adolescentes, jovens, nos ministérios de casais, homens, mulheres, em missões, enfim, quando nós investimos em todos os ministérios de nossas igrejas, em nossas atividades, nós estamos investindo em projetos de evangelização. Tudo que fazemos aqui, ao nos reunirmos, nos encontrarmos neste lugar, tem o fim de alcançar vidas para Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos aqui tem o fim de levar as pessoas ao encontro com Cristo, através também do seu compromisso por meio do batismo. Nós também temos trabalhado para ajudarmos uns aos outros através do Ministério de Ação Social. Tentamos promover sim projetos que deem dignidade às pessoas. Sonhamos com projetos maiores, mas nós precisamos de mais engajamentos. Portanto, desafio você, se engaje conosco nestas ações. Seja um súdito comprometido com o reino de Deus, com esta casa. Segundo princípio, que nós súditos não podemos nos esquecer, por estarmos comprometidos com o reino de Deus. Tratarmos a todos com o devido respeito. Como súditos, como servos de Jesus Cristo, nós temos o dever de tratar a todos com o devido respeito. 1 Pedro, capítulo 2, versos 16 e 17, está escrito: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Jesus, quando veio ao mundo inaugurar a sua igreja, ele não tinha em mente formar um exército de protestadores culturais. Não era a sua intenção unir uma multidão de pessoas nas ruas para marchar em seu nome. Não era a sua intenção unir uma multidão com o fim de dizer aos governantes deste mundo que ele, Jesus, é quem reina. Nem era a sua intenção que os seus súditos tentassem mudar a cultura dominante do mundo. Ele nunca teve a intenção que os seus súditos impusessem ao mundo o seu modo de viver. Ele nunca teve a intenção que nós, cristãos, impuséssemos ao mundo o poder do reino de Deus. Mas uma coisa é certa: ele sempre desejou que o mundo visse em cada um de seus súditos o poder do seu reino, através de atitudes de amor, de manifestações visíveis de vidas altruístas. Jesus não queria que o seu povo viesse e impusesse o reino de forma opressora sobre os outros. Agora ele queria que as pessoas de fora enxergassem o poder do reino dele em cada um daqueles que são seus servos. Consegue perceber a diferença disso? Quando Jesus veio ao mundo, ele tinha o propósito de libertar as pessoas do poder maligno que governa o seu mundo interior. Quando Jesus veio ao mundo, o desejo dele era libertar você do poder do pecado que opera em seu ser. Essa libertação que Jesus operou por meio da cruz, uma vez concretizada em sua vida, mediante a fé
na sua obra redentora, dá a você, por meio do Espírito Santo de Deus, poder, dínamo, para que você se torne uma testemunha do reino de Deus. Em outras palavras, dá a você poder para não ser mais subjugado pelo sistema estruturante que rege o nosso mundo presente. E é interessante porque o apóstolo Pedro entendeu isto. E aí ele diz as seguintes palavras: vivam como pessoas livres. Em outras palavras, ele estava dizendo: não vivam mais como prisioneiros de seus desejos. Não se deixem mais serem governadas pela cultura que rege o mundo dos homens. Assim como nós vemos em Efésios, quando Paulo diz: anteriormente, isto é, antes de nos convertermos, antes de nos entregarmos a Jesus Cristo, nós vivíamos assim. Agora já não podemos mais viver assim. Os crentes em Jesus Cristo são selados com o Espírito Santo de Deus, que os ensina e os guia a toda verdade, permitindo que estes façam escolhas livremente no seu dia a dia. Por isso Pedro também diz: não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vocês foram libertos deste poder que subjuga vocês. Vocês agora têm capacidade de escolher entre o bem e o mal. E aí ele diz: não usem agora dessa liberdade para fazerem o mal. Então ele continua dizendo, o apóstolo: lembre-se que vocês são súditos do reino de Deus. Por isso ele diz: vivam como servos de Deus. Como servos de Deus, agora eles são exortados pelo apóstolo Pedro a tratarem a todos com o devido respeito. Pedro conclui, descrevendo como eles deveriam tratar as pessoas. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei, a autoridade governamental dos dias dele. No verso 12 deste mesmo capítulo, de Pedro, Pedro já havia dito aos irmãos para viverem de forma exemplar entre os pagãos. Essa mensagem é radical, pois ela caminha na contramão das práticas culturais de nossos dias. A cultura de nossa era presente nos ensina o quê? A buscarmos satisfação pessoal, a partir das conquistas de nossos desejos pessoais. Então eu corro atrás da minha felicidade, eu corro atrás dos meus desejos pessoais, sem me importar com o bem-estar da grande maioria. Então cada um correndo atrás de se autorrealizar. A cultura do reino de Deus nos ensina a buscarmos satisfação pessoal, a partir das conquistas dos desejos pessoais de Deus, não mais dos meus desejos pessoais. Então, a satisfação, a realização daquele que é servo de Deus, do cristão, não está na conquista de seus sonhos e de seus desejos, mas de ver os sonhos do seu Senhor e os desejos do seu Senhor realizados. Isso muda tudo em nossas vidas. Assim nós passamos então a atuar no mundo com o objetivo único de servirmos a Deus e servirmos ao nosso próximo, porque eu só sirvo a Deus quando eu sirvo ao próximo. Portanto, eu quero dizer a você: seja um súdito comprometido com a cultura do reino de Deus, tratando todas as pessoas com o devido respeito que elas merecem, sem olhar para a sua opção sexual, para o seu credo,
para a sua cultura, para a sua classe social, para a sua raça ou para a sua posição partidária. Seja serva das pessoas. Não permita que o seu prazer pessoal e suas conquistas pessoais coloquem em risco a vida das demais pessoas ao seu redor. Você e eu vivemos em comunidade com os nossos irmãos. Não coloque a sua vontade, o seu desejo acima dos desejos e vontades dos seus irmãos, do bem comum de todos. Você é responsável pela vida do seu irmão, pelo bem-estar dele, pelo pão nosso de cada dia, que precisa ser dividido. Mas você também, como cidadão, vive em sociedade, não é um ser sozinho neste mundo. E por isso também precisa tratar todos da sociedade com o respeito devido. Porque você também depende deles. Você precisa do padeiro, você precisa do açougueiro, você precisa do motorista de Uber, você precisa do enfermeiro, você precisa do médico, você precisa do dentista, você precisa do outro ser humano, todos nós, e devemos nos tratar todos com devido respeito. Terceiro princípio, que nós súditos não podemos nos esquecer por estarmos comprometidos com o reino de Deus. Vivermos hoje os princípios e valores do reino de Deus. Precisamos viver hoje os princípios e valores do reino de Deus. Mateus capítulo 7, verso 24, e eu vou ler o verso 26. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Eu destaquei nestes dois versos o verbo praticar, porque este verbo nos deixa claro que Jesus tem a expectativa que nós, os seus discípulos, os seus súditos, pratiquemos tudo o que ele nos ensinou. Essa era a expectativa que ele tinha com os seus discípulos daquele momento contemporâneo. Mas esta é a mesma expectativa que ele tem comigo e com você, que sejamos praticantes de tudo que ele ensinou. Ele espera que nós amemos uns aos outros como ele nos amou, que perdoemos uns aos outros como ele nos perdoou. Ele espera que nós possamos acolher a todas as pessoas como ele acolheu em seu reino, mas também espera que possamos morrer, deixando nossos desejos, orgulho e preconceitos de lado, para vivermos a unidade desejada por ele e manifestada por ele em sua oração sacerdotal. Jesus está esperando que nós pratiquemos o que ele ensinou. Até quando vamos ouvir e continuarmos agindo baseado em nossos desejos, orgulho e preconceitos, como se nada tivéssemos ouvido? Até quando você vai ignorar a presença do seu irmão, do seu amigo ou do seu chefe, por ter falado algo para você que você não gostou, por ter ferido o teu ego, por ter te traído? Até quando você ainda vai continuar atravessando a rua para não cumprimentar aquela pessoa que te prejudicou por alguma razão, por alguma coisa, acabou te ferindo? Até quando que você vai viver afastando as pessoas de você, ao invés de construir pontes para que elas se aproximem de você? Talvez você diga no seu coração: não, eu faço isso porque eu não sou hipócrita. Pois eu quero te dizer hoje, a tua atitude não é
de um cristão, de um servo de Deus. Pois aquele que odeia seu irmão, e isso não serve só para o irmão da igreja. Eu te digo, aquele que odeia o seu vizinho, aquele que odeia o seu pai, aquele que odeia o seu chefe, não ama a Deus. Porque o princípio do ódio é o mesmo. Aquele que odeia o seu irmão ou qualquer outra pessoa, a Bíblia diz que é assassino. 1 João 3,15. Jesus nos ensinou que devemos amar até mesmo nossos inimigos. Você precisa procurar aquela pessoa que você odeia e se reconciliar com ela. Está escrito: os assassinos não terão lugar no reino de Deus. Até quando você vai fechar seu coração para aqueles que te feriram? Jesus nos ensina que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Perdoe e abra a porta do seu coração para servir aquele que te feriu. Chame esta pessoa para sentar na sua mesa e comer com você. Ame de fato e verdade, não apenas de palavras. Eu vou falar algo agora, eu vou até pedir para eles colocar para mim, está escrito assim: a beleza de uma igreja não está na excelência do seu serviço, mas na excelência do amor vivido pela comunidade. Não adianta um louvor lindo tecnicamente, sem que seus membros vivam o amor de Cristo entre eles. Não adianta um excelente serviço de ação social à comunidade, sem que os irmãos realmente sintam a dor do seu semelhante. Não adianta ação sem vida. E não existe vida sem ação. Portanto, viva hoje os princípios e os valores do reino de Deus. Se você não viver hoje estes valores, você não entrará no reino de Deus para vivê-los lá. Entendeu? Se você não viver hoje, você não vai entrar lá para vivê-los lá. Eu quero concluir essa reflexão com a petição feita por Jesus ao nosso Pai Celestial para que fôssemos protegidos do maligno. João 17:15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Preste atenção, Jesus não roga ao Pai para que fôssemos tirados do mundo. Ele sabia que o mundo iria nos hostilizar, nos odiar. Entretanto, seu desejo é que nós, seus súditos, permaneçamos no mundo, a fim de sermos sal e luz para o mundo. Ciente de que o mundo nos odiaria, ele pede ao Pai Celestial então que nos proteja do maligno. E a petição de Jesus não é feita com a preocupação do mal que o maligno pode fazer ao nosso corpo, ou às nossas finanças, mas do mal que o maligno pode fazer ao nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O diabo, ele não nos vence quando nos mata, mas quando nos leva a agirmos priorizando nossas vontades e desejos acima dos princípios e valores do reino de Deus. O diabo nos mata quando nós nos tornamos prisioneiros deste sistema que rege este mundo presente. Se no seu projeto de serviço ao reino de Deus, de crescimento ministerial, de familiar ou profissional, você estiver deixando um rastro de pessoas feridas, magoadas e destruídas pelo caminho, é melhor você parar. Para. Pois você está ferindo a Deus.
Ao ferir uma vida, uma pessoa, você está ferindo a Deus. Não adianta querer desenvolver o trabalho do reino de Deus levando outras pessoas a tropeçarem no caminho, provocando divisões, despertando sentimentos de angústia, de miserabilidade, de rejeição e às vezes levando pessoas até mesmo à morte emocional e espiritual. E assim você estabelece um reino de injustiça. O cerne, o coração da mensagem cristã é a justiça de Deus. Jesus morreu na cruz para que a justiça de Deus se cumprisse e assim pudéssemos ser salvos da ira de Deus Pai. Com a colonização das igrejas institucionais pelo mercado gospel, que está a serviço da cultura que rege o nosso mundo maligno, nós reduzimos o cristianismo em nossas igrejas a um espaço onde buscamos nos realizar pessoalmente, onde projetamos nossos sonhos pessoais e servimos nossos ministérios a nós mesmos, em nome de Jesus. Usamos o nome de Jesus para nos servirmos, para fazermos o que julgamos ser certo e não o que Jesus realmente nos ordena fazer. Uma das necessidades mais fundamentais da fé cristã é resgatar a verdade teológica, segundo a qual o cristianismo significa muito mais viver a justiça do reino de Deus do que servir com excelência em um ministério. A Bíblia deixa claro que o âmago da mensagem cristã é que haja justiça, mas a justiça de Deus em todas as nossas ações e falas. Jesus disse que deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, não a nossa justiça. Como súditos, comprometidos com a cultura do reino de Deus, precisamos carregar a nossa cruz, nos esvaziarmos inteiramente de nós mesmos, para que possamos servir aos propósitos de nosso Senhor Jesus Cristo, não aos nossos, abandonando assim nossos desejos, orgulho e preconceitos, a fim de tornar a justiça de Deus manifesta por meio de nós. Que você possa assumir o compromisso com a cultura do reino de Deus. Eu quero convidar você a fechar os olhos.